Oi, esse aqui vai para o pessoal que pediu para eu resolver passo a passo alguns exercícios de derivadas. Então, vou fazer um bem basicão, tá? 2x ao cubo menos x mais 8, por exemplo. Então, lembra, meu objetivo é sempre ir diminuindo um grau, né? A derivada da constante é zero, então vou tentar fazer passo a passo aqui a derivada dela. O 3 vem multiplicando, então eu vou ter 2, que é o normalzinho que estava acompanhando, né, a minha letrinha x, e vou diminuir um grau. Menos o x, quando ele não tem nada, é 1, né? Então, eu tenho 1 e está elevado a 1 menos 1. O 8, como é constante, dá 0, então mais 0. Então, eu vou ter ali para minha derivada como resultado, 2 vezes 3, 6, 3 menos 1, 2. Menos 1 que a gente não usa, aqui eu vou ter x elevado a 0. Todo número, letra ou símbolo elevado a 0 vale 1. Professora, eu já dou conta de fazer aqui 2 vezes 3, 6 ao quadrado, derivada da constante a 0, e aqui toda vez que tiver elevado a 1, vai ser elevado a 0, que vai dar 1. Posso fazer direto? De boa, só tô atendendo o pedido de quem disse para eu fazer assim mais passo a passo. Aí outra que ficaram falando, comentando, seria 8 dividido por x à sexta. Isso aqui eu posso lembrar que isso aí é deste formato, ou que eu tenho 8, vou tirar aqui do denominador, se eu passo para o numerador, ele passa a ser expoente negativo. Então, para eu derivar é o mesmo processo. Eu vou descer o 6 negativo multiplicando o 8, e aí eu lembro que eu sempre estou diminuindo 1. Então, eu venho e tenho menos 6 vezes 8 menos 48, x sétima. Então, tô com dúvida, não tô conseguindo fazer? Olha um vídeo de propriedade de potência, tem no canal também, mas é só para ir relembrando esses passos, né? Para não ficar tão difícil. Lembra que a derivada em si, ela não é complexa. O difícil fica quando eu não tenho a base matemática bem feita. E aí, eu tenho que abandonar o barco, porque eu não tenho base matemática bem feita? Não. Eu volto e vou recapitulando os exercícios. Para isso que a gente revisou antes aquele conteúdo todo de funções, propriedades, para facilitar agora. Mas se não interiorizou a época, dá tempo, sempre é tempo de retomar. E lembra que vocês vão continuar estudando cálculo 2, cálculo 3, então é necessário. E aplicando esses conteúdos, né? Se eu tivesse uma raiz de um x elevado a... Deixa eu pensar. Nona potência. E aqui vou colocar um 5. Nem sei se eu já fiz uma dessa, mas só para... Não estou seguindo um roteiro, só fazendo de cabeça. Quando eu tenho raiz, o ideal é que eu escreva ela no formato de fração. Aí lembra daquela coisa que a professora fala? É uma linguagem bem juvenil, mas aqui nós temos a raiz. Seria como se fosse uma sombra para o 9. Então, o 9 estava na sombra, agora ele passa aí para o sol. E o 5, que estava aqui no sol, fora da raiz, passa aí para a sombra do tracinho da fração. Isso é só uma bobeirinha, mas às vezes funciona, né? Aí, para eu derivar, como é que eu faço o procedimento? Vou descer multiplicando 9/500, como não tem nada é 1, vai ficar ele mesmo. E vou tirar do 9/500, 1. E teve gente que estava reclamando do mínimo múltiplo comum. Eu, particularmente, não sou muito fã do método que é feito, do jeitinho que é colocado. Mas eu vou fazer porque é o mais usual, que é mais ensinam. Lembrando que se você faz de outro jeito, você pode fazer do jeito que você quiser, do jeito que você tiver mais familiarizado. Eu percebi que a galera faz mais desse jeito, pelas perguntas que foram feitas, então vou fazer do jeitinho que a maioria demonstrou para mim que faz, que pensa. Então não tem nada, é 1.
Mínimo de 5 em 1 é 5. 5 dividido por 5 é 1. 1 vezes 9 é 9. 5 dividido por 5. Por 1, perdão, é 5. 5 vezes 1 é 5. A cabeça começa a dar o resultado. Então, 4 quintos. Eu já pensaria assim, né? 9 quintos menos 1. Eu preciso ter denominador diferente. Então, quem vai ser? Quem eu divido por 5 para dar 1? É o próprio 5, ó. 5 dividido por 5 dá 1. Então, 9 menos 5, 4 quintos. Eu penso assim com fração. Observa que você tem 5 quintos aqui, ó. Mas existem outros tantos modos de pensar. Só alinhando aqui, né, 2 jeitinhos para vocês analisarem, que teve gente que estava com dúvida para realizar o mínimo múltiplo comum. O mais usual que é dito, que eu percebi, é divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, né? E boa. É isso, então estou preservando a linguagem que a maioria dos alunos fala. Então, eu venho aqui, né? 9 quintos e 9 quintos menos 1 inteiro, eu vou ter 4 quintos. Nós começamos o exercício em raiz, vou devolver ele em raiz. Então, 9 quintos, raiz. Aí, quem tá lá no sol? O 4. Então, ele passa a ir para a sombra. Quem tá na sombra é o 5, vem para o sol. Digamos que eu ainda quero melhorar essa escrita aí, quero reescrever, quero simplificar alguma coisa. Ó, vou trazer para cá. Será que tem como eu dar uma simplificada nisso, de alguma forma, de algum modo? Eu vou pensar aqui na raiz, em separado um pouquinho, ó. Eu tenho 4 e 5. Se fosse 5 e 5, eu poderia simplificar a raiz. Se fosse 6, né, um número maior que 5, eu poderia simplificar. Aqui, no caso do 4 e do 5, o 4 é menorzinho que o 5, eu não consigo simplificar. Pode observar até na fração, ó, ele tá lá em cima, menorzinho. Então, eu não tenho como simplificar mais. Eu posso escrever desse formato, eu poderia jogar para baixo o x e ter negativo. São N os resultados, as possibilidades possíveis. Mas, para termo de resolução, tá ótimo. Uma outra coisa que perguntaram foi, eu tenho, sei lá, 7 terços e tenho elevado a 5 meios. Como é que eu resolvo? Então, mesmo procedimento. Traz os 5 meios aqui multiplicando. Deixa o menininho 7 terços quieto. E vou diminuir 1 inteiro dos 5 meios. Então, vou pegar aqui, ó. Trazer esses 5 meios para cá. Menos 1. Mínimo de 2 e 1 é o próprio 2. 2 divide por 2 dá 1. 1 vezes 5, 5. 2 divide por 1 dá 2 vezes 1, 2. Eu vou ter 3 meios. Se eu pensar daquele outro jeitinho que eu falei antes, eu posso fazer, ó, 5 meios menos 2 meios, por exemplo, né? Então, 5 menos 2 vai dar o 3. Resolvi rapidinho, mas você para o vídeo, refaz, tenta fazer, vê no que errou, volta, refaz, até você identificar onde está a sua dificuldade. Eu estou com dificuldade em transformar raiz em expoente fracionário. A minha dificuldade está em lembrar que quando eu troco de numerador e denominador uma potência, eu preciso trocar o sinal. A minha dificuldade está no mínimo múltiplo comum, operações com frações. Então, identifica a dificuldade e fica mais fácil para trabalhar. Aqui, né? 5 vezes 7, 35. 2 vezes 3, 6. O resultado aqui, 3 meios. Se tivesse negativo, nós jogaríamos para o denominador. Se eu tivesse com uma dificuldade de eu precisasse colocar em fração, também posso. Acho que já vou aproveitar e fazer isso aqui, ó. Ela não é obrigatória, mas só para treinar.
Então, tá a raiz aqui. Aí eu tenho o 3 tá no sol, vem aqui pra sombrinha, né? E o 2. O 2 a gente não tem hábito de colocar raiz quadrada. Então, vou escrever aqui só outro formato. Não era obrigatório, mas vai que vocês precisam e para praticar já tá aí. O que mais que nós podemos fazer? Lembrando que esse aqui é um vídeo bem basicão de... Pode ser y, pode ser função de x, pode ser uma função de g de x. Vou trabalhar aqui com uma bem distinta. 3x na sétima menos... Vou colocar o mesmo 3x, só que na sétima negativa. Então, esse procedimento. Derivada dessa função g, 7 vezes 3x, 7 menos 1. Menos 7 vezes 3, menos 7 menos 1. Então, aqui, 7 vezes 3, 21. 7 menos 1, 6. Menos com menos, mais 7 vezes... Eu podia já na hora de tombar aqui, ó, já fazer também, né? 7 vezes 3, 21. Menos com menos, eu somo e conservo o sinal. Não é jogo de sinal porque não é multiplicação. Posso escrever assim. Posso escrever 21x elevado a sexta mais 21 dividido por x elevado a oitava para ficar positivo. Aí depende de quem está escrevendo. Às vezes no exercício de livro tá de um jeito, outra de outro. Então todos os modos são válidos aqui. Espero que tenha ajudado nas dificuldades básicas. E qualquer coisa vocês vão me dizendo que eu tento detalhar mais daí.